Bom, pessoal, no último vídeo a gente viu esse exemplo aqui do retificador de meia onda, né? Então agora a gente vai ver um retificador de onda completa com derivação central, o ROCT. Por que a sigla dele parece não fazer sentido? É CT de Center Tape, ok? É um tipo de transformador especial que no secundário dele, bem no meio das bobinas, tem um terceiro fio, tá? Então tem três polos, três terminais no secundário, né? No total 5, né? 2 na entrada e 3 na saída. Esse polo do meio aqui, esse terminal do meio, a gente usa para aterrar. Então tá vendo que tem um símbolo de terra ali, que é o mesmo que está na carga. É como se eles dois estivessem interligados, ok? Para não ficar passando o fio aqui no meio do circuito, ficar feio e ruim de entender. Então aqui a gente vê que tem dois diodos. E eu tenho VI pequenininho ali, ó, na parte de cima e na parte de baixo. Vamos fazer o mesmo tipo de análise que a gente fez no outro, tá? Vamos analisar no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. No semiciclo positivo, o que está acontecendo? Olha a polaridade do VI, tá vendo? Ele está fazendo com que o diodo de cima, D1, fique diretamente polarizado e o de baixo reversamente polarizado. O que significa? O D1 de cima conduz, o D2 não conduz, ele está cortado, ele não está conduzindo. Logo, isso significa o seguinte, ó, se o D1 conduz, então tem tensão na carga, só que o D2 não. Então a tensão do D1 é zero e a tensão do D2 é alguma coisa, ok? Porque quando ele está conduzindo, a tensão dele vai para V gama, próximo de zero. E quando ele não está conduzindo, a tensão dele é a tensão da fonte sobre ele. Então, ó, nesse semiciclo positivo, né, o D1 conduz e o D2 abre. Então, como que a gente analisa? A tensão sobre a carga, né, a tensão de saída do retificador, vai ser a tensão de entrada menos a tensão do diodo, que é a V gama. E a corrente na carga é a tensão sobre ela, né, dividido pela resistência da carga, RL. Agora, a corrente da carga é a mesma que está passando pelo diodo, D1, o diodo de cima. E o diodo de baixo, como ele está aberto, não passa corrente sobre ele. E a tensão sobre ele vai ser duas vezes a tensão VI, porque tem um pedacinho de VI aqui e outro VI aqui em cima. Então eu tenho dois VIs em cima desse diodo aqui em relação ao terra, né? Ao GND. Agora, se a gente faz essa mesma análise no semiciclo negativo, olha o que vai acontecer aqui. No semiciclo negativo, o D1 vai abrir, ele não vai conduzir mais, e o D2 vai conduzir. Então, é muito similar ao que aconteceu no semiciclo positivo, só que agora é o contrário. Então, como é que vai ser? A tensão da carga permanece a mesma coisa, né? Positiva, porque aqui, o que vai estar acontecendo? Essa tensão que foi invertida fez abrir o D1 e fez conduzir o D2. Mas como ele está ligado aqui, o cátodo dos dois, ele vai jogar positivo para a carga. Então é como se estivesse invertendo a polaridade da entrada dele, né, que veio lá do transformador. Então as formas para carga permanecem as mesmas, só que a corrente no diodo D1, que é o diodo de cima, vai para zero, e a tensão sobre ele é menos duas vezes VI. Beleza? Então, esse aqui a gente já vê que vai ser mais eficiente que o outro. Por quê? O outro, quando estava no negativo, ele não conduzia, não entregava nada para a carga. Esse aqui não. Quando está no positivo, o D1 entrega tensão para a carga. Quando está negativo, o D2 inverte ela e entrega tensão para a carga. Então, a gente vê que ele entrega mais tempo tensão para a carga, logo ele é mais eficiente. Então, desconsiderando a tensão de condução dos diodos, V gama, que senão ficaria um pouquinho para zero, né? Então a gente vai arredondar V gama para zero, só para o gráfico ficar mais simples de visualizar. Os sinais ficarão assim, ó. Eu tenho primeiro a tensão de entrada, né? A senoide igual ao primeiro lá, nós já tínhamos. Agora a tensão de saída, olha só, em vez dela ficar zerada durante o semiciclo negativo, agora ela rebate para o positivo e fica essa sequência de montanhas aqui, ó. Então,
Não é um sinal alternado, é um sinal contínuo, porque em nenhum momento eu tenho alternância de sinais de polaridade, porém, ele varia em função do tempo, né? A tensão que fica sobre o diodo. Ora ele está conduzindo, então ele está em zero, ora ele está em corte, tensão ciclo negativo. Mesma coisa para o diodo, o D2, né? Seria o oposto do D1. Ficaria em corte durante o semiciclo positivo e conduzindo durante o semiciclo negativo. A corrente sobre o diodo D1, mesma coisa. Ah, como assim? Porque ora a corrente passa pelo D1, ora ela vai passar pelo D2. Um pedaço, uma hora ela passa pro D1, depois ela passa pro D2, depois pro D1, depois pro D2. Só que em cima da carga, né, esse último gráfico aqui, ó, IL, a corrente da carga, tem a dos dois, né? Então, soma do D1 do D2, D1, D2, D1, D2. Então a carga, ao longo do tempo, tem a sensação que está sempre com corrente em cima dela. Ok? Então aqui a gente tem mais formulazinhas aqui, né? Vocês podem pegar para ver, ó. Em relação a RMO, é entregue à carga o dobro de tensão, já que no semiciclo negativo também há presença de tensão na carga, e mais, com a mesma polaridade que aquela entregue no semiciclo positivo, o que implicará em dobrar o valor médio da tensão na carga. A TPI será o dobro do valor de pico da tensão de entrada, tomada na metade do secundário transformador. Outro aspecto importante é que a corrente em cada diodo será a metade daquela presente na carga. Então, a corrente no diodo não vai ser igual à da carga, vai ser dividido. Ou seja, se na carga está passando em média 2 amperes, está passando então 1 ampere pelo diodo de cima e 1 pelo diodo de baixo, tá? Eles dividem essa função aí. Então, a tensão média na carga vai ser 2 vezes o valor de pico dividido por π, e a corrente média na carga, né, a corrente média de saída, vai ser a tensão média dividido pela resistência da carga. Isso aqui é informação de circuito, né? Informação dos diodos. Qual que vai ser a tensão de pico inversa? 2 vezes o valor de pico. Beleza? Então isso aqui a tensão de máximo do diodo e a tensão média do diodo. Nós sabemos que essas três formulazinhas vão ser importantes para nós projetarmos um retificador de onda completa com uma derivação central. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo. E a gente vai ver que os números desse exemplo são exatamente os mesmos do exemplo anterior. Só que lá nós usávamos só um diodo. Aqui a gente vai usar 2 diodos e ainda um transformador com center tape, né? Com derivação central. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos aí para calcular esse nosso exemplo aqui. Então, as informações são basicamente a mesma, mas vai mudar o circuito, né? Porque agora eu tenho o nosso transformador, deixa eu fazer direito, né? Aqui. Um pouquinho bonito, né? Dos nossos diodos. O cátodo deles são unidos aqui, então eu coloco uma bolinha para simbolizar que tem uma ligação, né? Isso aqui vai para GND. Aqui sai a nossa carga RL, né? Nossa carga RL de 100 ohms. E sobre ela fica um VO médio, tensão média de saída, né? De 10 volts. Então, de novo, vamos começar pelo transformador, tá? Popular trafo. Qual que é o procedimento que a gente vai usar para calcular as duas informações do transformador, né? Que é a relação de transformação e a potência dele. A mesma coisa do anterior. Então, tu vai pegar o VO médio, porque eu quero comparar tensão eficaz com tensão eficaz. Então, vamos lá nas formulazinhas do ROCT. O exercício deu que VO médio é 10, 2 VP. Se você inverte e isola VP, vai chegar num valor de 15,71 volts. Perfeito. Com isso aqui, eu consigo então calcular o VO eficaz, que vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Aqui é um valor senoidal, né?
que é 15,71, dividido por raiz de 2, igual aproximadamente 11 volts. Então, eu vou escrever que a nossa relação de transformação ela vai ser de 220 para 11-0-11. Por que eu escrevi dessa forma? Porque como ele é um transformador com center tape, com derivação central, esse zero aqui está indicando o seguinte, ó, tem 11 espiras em cima, 11 embaixo, e o zero, porque eu estou usando para aterrar ele no meio dele, ok? Agora, para calcular a potência total, é a mesma potência que fica sobre a carga, né? Potência entregue à carga, que é igual a VODC, ao quadrado, né? A tensão média. VODC é igual a VO med, tá? Então, colocar VODC é o mesmo que colocar VO médio, tá? Dividir pela carga. A tensão que ficou sobre a carga 10 ao quadrado, dividido por 100. Então eu tenho que a potência entregue à carga também vai ser de 1 watts. Como os números são os mesmos, esse valor bateu com o do anterior. Vamos agora então calcular os diodos. Nesse caso são dois mesmo, né? Como que é o TPI? Bom, tensão de pico inversa é 2 vezes o valor de pico, ou seja, 2 vezes 15,71. Então o TPI para esse circuito, os diodos desse retificador, vai ser 31,42 volts. Agora, para calcular a corrente média no diodo, é igual à corrente de saída. Tá? Então, a corrente D é igual à corrente O, a corrente de saída, dividido por 2. Mas eu não sei quanto que vale a corrente de saída ainda. Eu tenho que calculá-la. Então, para calcular, é IO med igual a VO médio dividido pela resistência da carga. Então, a tensão que fica sobre ela é 10 volts e a resistência é de 100, o que equivale a dizer a 100 mA. Se a corrente da carga é 100 mA, então o IO médio é 100 dividido por 2 para calcular que temos 50 mA médio no diodo. Por que é 50 e não 100? Porque metade fica no diodo de cima e metade fica no diodo de baixo. Então cada um deles tem 50. No total, 100 mA que foram entregues para a carga. Mas como isso é um sinal alternado, é importante também saber o quanto isso alterna e vai até qual valor no máximo. Então a corrente média no diodo vai ser o valor de pico dividido pelo valor da resistência. O valor de pico nós sabemos que é 15,71 dividido por 100, que é a da resistência. Vamos chegar então que o ID máximo, então a corrente máxima que vai passar pelo diodo, qualquer um dos dois diodos, vai ser de 157,1 mA. Prontinho, com essas 5 informações, nós então projetamos o nosso circuito retificador de onda completa com derivação central. Mas o exercício também pediu para que nós desenhássemos as formas de onda, e é o que nós vamos fazer agora. Então nós vamos colocar aqui. Beleza, então em cima nós vamos ter o nosso sinal de entrada, né? Ficou um pouco feio dessa vez. Aqui então eu tenho VI de T, que é dado em função do tempo, né, em milissegundos. Nós já calculamos que essa frequência aqui é 17, o período, né, 34. Esse sinal aqui, ele varia de 15,71 e aqui embaixo o pico negativo dele é menos 15,71, oscilando em torno do zero. Agora, o outro sinal que a gente vai desenhar vai ser o VO de T. E olha que interessante ele.
diferente do primeiro, este aqui conduz no semiciclo positivo, o negativo ele inverte e conduz também para o positivo, depois ele conduz de novo e conduz mais uma vez, continua conduzindo. 0 aqui e aqui 15,71. Só que diferente do de cima, a gente pode até marcar aqui a graduação do tempo. Em cima eu tenho uma frequência de 60 Hz, ok? Porque ele levou 17 segundos para completar um desenho. Só que o de baixo, isso aqui já é um desenho completo, tá vendo? Isso aqui é repetição dele. Então, a frequência dele ele é mais rápido, né? Então a frequência dele é de 120 Hz. Como que eu sei isso? Em cima, a frequência é 1 sobre o período. O período é de 17 milissegundos, logo a frequência é de 60. Embaixo, a fórmula é a mesma, só que o período não é 17. O período é 8,5 milissegundos, porque é isso aqui, ó. Então, a frequência é o dobro, é de 120 Hz. Então, isso aqui é uma consequência do retificador de onda completa. Ele retifica e acaba dobrando a frequência.